Olá, tudo bem? Começa agora o nosso PT Pod. Seja bem-vindo ao nosso podcast do PT Piauí. E hoje estamos recebendo ele que foi presidente da CUT, hoje faz parte da direção, é secretário jurídico da CUT, o nosso querido amigo Paulo Bezerra. Tudo bem, né? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui. Eu fiquei feliz quando recebi o convite. É um espaço muito importante, onde a gente tem ideias a debater, e isso é um momento importante da gente estar debatendo ideias, né? Trazendo o que tem mais de recente na política sindical, na política partidária. É um prazer estar aqui, à disposição. Pronto. Para dar início, qual a dificuldade maior que o sindicato sentiu na arrecadação dos trabalhadores, né, que é chamado a precarização, né, do trabalho, vida dos trabalhadores? Veja bem, nós estamos em transformação constante. A cada dia uma nova realidade. E a classe trabalhadora, ela atravessou muitos momentos difíceis, mas recentemente as mudanças da legislação trouxeram a precarização da classe trabalhadora. Ela foi feita em cima de um projeto lucrativo para o empresariado. E quando o empresário dita as normas da política para o mundo do trabalho, é muito claro que o trabalhador é quem vai sair perdendo. Contar com o que a gente tem de pior hoje na política nacional, as mudanças discutidas num Congresso, e esse Congresso tem representante da classe empresarial, na sua maioria. A política partidária e em especial a eleição desses parlamentares é financiada, tem um financiamento. Então, isso mais do que fica claro que as mudanças vêm e precarizam o setor. Não tem algo que seja mais grave do que a atual legislação e foi as reformas recentemente que foram feitas no governo anterior. Inclusive, nós temos dificuldade em trazer para o debate a reforma que foi feita e a busca para que a gente possa mudar o que foi tirado da classe trabalhadora. Nós temos dificuldade de fazer isso, porque o Congresso não pensa dessa forma, não tem projeto dessa natureza. E isso trouxe um enfraquecimento, e não apenas precarização, trouxe um enfraquecimento para as organizações do trabalho. O movimento sindical, ele está com sua estrutura decadente, especialmente devido a essas mudanças na parte de financiamento, na parte de organização, na parte de credibilidade política. O trabalhador tem dificuldade de compreender a importância desse instrumento e a necessidade que ele tem de ter a sua representação garantida por uma organização sindical forte. O outro grave problema que precariza o trabalhador, na minha opinião, é a questão da falta de reconhecimento de classe. Essa aí é algo que está notório. Você veja aí como é que está hoje a questão da pejotização. Isso aí é falta de reconhecimento de classe, o individualismo. As pessoas pensam no imediatismo. Tenho feito essa discussão. Atravessamos os últimos 12 anos, que eu tive 3 mandatos como presidente da CUT, acompanhei as diversas realidades, trabalhador urbano, trabalhador rural, trabalhador privado, trabalhador público, empregados e servidores. Então, cada um tem a sua realidade. Mas com a mudança da reforma que foram feitas, trouxe todo mundo para o mesmo patamar. O prejuízo foi geral. Então, tenho uma impressão de que nós vamos precisar de um longo prazo, porque
as mudanças poderão ser feitas a partir daqui, a partir do momento que você tem um Congresso voltado para isso, e é o que nós não temos. Continuando na precarização, a informalidade, a terceirização, elas atrapalham, contribuem? Olha só, a terceirização é algo que é irreversível, não tem mais volta. Todos os setores estão terceirizando hoje. Antes, a terceirização era só meio. Hoje, até os fins estão sendo terceirizados. Então, isso deixa bem claro que não tem mais volta, porque é uma mão de obra mais barata. O setor público é o setor que mais terceiriza hoje. Contrata-se terceirizado porque não existe mais o concurso público. Então, se não tem concurso público, você vai no órgão público, hoje seja municipal, as 3 esferas, seja município, Estado, União, você tem mais terceirizado do que servidores da casa. E esse quadro, quando ele vem, é tão pequeno que não representa muito. Então, para que o serviço possa ser oferecido à população, e minimamente essa população possa receber, tem que terceirizar. Aí vem a precarização, que nós falamos há pouco, a qualidade do serviço. E as interrupções do serviço. Porque a terceirização também traz esse prejuízo das interrupções. Não vamos voltar tanto assim, mas recentemente nós tivemos episódios em que se tratava, que discutia a questão de liberações para degradação no meio ambiente, que gerava degradação no meio ambiente, que outras, que foi um caso que deu noticiário mundial, a questão das joias do governo, que trouxe, importou aquele monte de joia, sim, em que um servidor concursado barrou. Isso é um exemplo claro de que o servidor efetivo, ele não sofre ele pode até sofrer perseguição, mas tem as garantias da lei. Não vai ser demitido por uma ordem de um político, pela vontade de alguém. Diferente de quem é terceirizado. Diferente do terceirizado, né? Que está lá para cumprir um trabalho, porque ele foi indicado por alguém. E é o que nós vemos em todo lugar. Até os contratos de terceirização, eu conheço vários contratos, como contrato de vigilância, contrato de serviço de limpeza e conservação, asseio e conservação. Então, nessa série, contrato de técnicos administrativos, conheço vários contratos assim, vários trabalhadores que estão nessa condição. E eles só conseguem aquele posto de trabalho se tiver um político que indique. Foi feito isso no governo anterior. Eu sou servidor federal. Eu trabalho com sistema, que eu me aposentei agora em dezembro, sim, eu trabalhava com sistema orçamentário. Então eu conheço toda a realidade do trâmite dos contratos. Conheço a realidade dos contratos, os aditivos para recontratar. E a empresa que ganha aquele contrato, mesmo no pregão, ela não tem o poder de indicar as pessoas para trabalhar. A empresa não tem um quadro de trabalhador. Ela ganha um contrato, mas o contratante é quem indica os trabalhadores, porque é do político ligado a A, B ou C. Vejo isso. Quando os contratos são renovados, você vê aquele trabalhador muito preocupado, porque vai perder o posto de trabalho, que pode perder. Peça para me ficar. Isso é um problema sério. E isso precariza. E, inclusive, ele mexe na questão da qualidade de vida da classe trabalhadora. A preocupação é umas pessoas que vivem pressionadas, ganham pouco, trabalham jornadas excessivas. Eu acompanho isso desde de quando começou o processo de terceirização. E isso está se tornando. E já tem um processo novo, que é a quarteirização, porque você contrata empresa e a empresa já terceiriza seu próprio trabalho. Eu conheço a realidade desse jeito. Aí é contratada uma empresa prestando serviço e ela contrata uma segunda empresa para prestar o serviço, para que ela possa ter lucro, barateando só na fonte, que é o trabalhador. O salário dele é que financia tudo. Um exemplo bem claro aqui. Sim. Um trabalhador, ele é contratado por 3x, mas só recebe 1, porque tem parte é os encargos e outra é o lucro da empresa. É assim que a gente vive. Então, o setor mais prejudicado da terceirização é o setor público, e isso é uma realidade que não tem volta. Enquanto não tiver uma política voltada
para o concurso público, nós vamos ter terceirização, nós vamos ter comissionados, porque no Estado tem comissionados a valer, nos municípios tem comissionados a valer, mas o concurso público seria uma forma de garantir esse emprego e garantir a continuidade dos serviços. Essa aí não tem mais, não é uma política mais que está sendo implementada no nosso país. Falar um pouco da Covid-19, ela prejudicou a precarização? Olha só, eu não vejo uma relação direta da Covid com a questão da precarização, porque foi algo que chegou e houve ninguém estava esperando. Então, foi algo que chegou de repente. Então, se ela chegou de repente, ela trouxe prejuízo para todo mundo. E a precarização, a gente sempre tem ela como algo criado. É diferente. Sim. É algo pensado para precarizar. É algo que deixou de ser feito. Já a Covid não. A Covid ela trouxe os prejuízos tanto para o mundo do trabalho como a saúde de forma geral, e teve algo que foi o diferencial da Covid. Foi a falta de política voltada para combater. O governo tinha como combater, mas ele não quis, ele preferiu não combater. Então, o Brasil foi o país que mais morreu gente pela Covid por falta de gerenciamento da saúde, não foi? Então, isso é a realidade. Então, não é a questão da precarização do setor. Isso aí foi uma falta de política pública voltada para combater. Algo que não foi pouca coisa, para nós foi o pior que aconteceu. Mas não vejo como precarização. Eu vejo como algo que aconteceu que só chegou a esse fim porque foi falta de política. Então, foi de forma geral. E a precarização que nós estamos falando aqui, que eu entendo, é que é uma política, falta de definição política para setores. Entendi. Isso é que eu acho que é diferenciado. A Covid foi uma questão mais geral, né? No mundo inteiro. Isso. Não foi só aqui no Brasil. E quais as dificuldades hoje que o sindicato enfrenta na defesa do direito do trabalhador? Ponto. Olha só. Uma coisa que nós falamos recentemente e que em todos os pontos de debate vem à tona e precisamos discutir de fato. Um dos piores problemas para a defesa do trabalhador é conscientização. A falta de conscientização política do trabalhador. Nós estamos com dificuldade no período atual, de conscientizar politicamente a classe trabalhadora. Ele se deixa levar pelo que há de mais atual, porque, como a gente tem hoje uma comunicação fácil, ela chega tão rápida, né? Para as pessoas. Então, a pessoa com o celular recebe informações totalmente distorcidas, fora da realidade, e, na maioria delas, tirando o foco do trabalhador, que é a garantia da sua representação. Ele não compreende que a política ela precisa ser feita. A política é algo que tem que ser exercido em todos os ambientes. Em todo lugar que você está, a gente se faz política. Na nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua. Tudo precisa do debate político. E as ideias que a gente está trazendo não está convencendo o trabalhador. Porque ele está imediatista. Ele está voltado para ganhar dinheiro. Ele não quer saber de garantias. Ele quer ganhar dinheiro. Ele está vidrado no capital. Porque as conquistas que chegaram até hoje, ele não consegue valorizar. Ele não acha que isso foi resultado de uma grande luta, que foi um feito das organizações que representavam o trabalhador durante esse período todo. 13º, a jornada, que tem jornada, categoria que tem jornada, acordo coletivo, convenção coletiva, férias. Então, fundo de garantia. São diversas conquistas do trabalhador que foi fruto de lutas, de sua representação. Mas ele acha que isso já veio fácil. Ele não consegue compreender que isso foi um trabalho organizado, uma luta política forte, que resultou nessa conquista. Essa é uma das dificuldades. A principal dificuldade é essa. É a politização do trabalhador, porque ele não consegue ver a história. Ele não lê, ele não quer acompanhar, ele só pensa no capital, é o lucro. Ele só quer saber se o salário está alto. Então,
Daí você tem um trabalhador que olha só para o seu próprio umbigo e nem pensa no amanhã. Especialmente o trabalhador que não tem registro de carteira. O informal, né? Esse é que é o pior. Porque ele só pensa que tem que ganhar agora e ele está trabalhando sem registro com o seu CNPJ, está conseguindo lucrar bem, ganhar 10, 15 mil por mês. Quanto ele pode ganhar? E o máximo que ele quer é ganhar. Então, se ele enricar, parabéns. Mas se ele passar a ganhar só para se manter, quando ele chegar na idade, ele não vai ter as garantias que ele gostaria de tivesse, como se tivesse registro. Ele não vai ter. Primeiro que ele não tem férias. Ele tem que ter uma jornada muito puxada. E logo, logo ele vai ter 50, 60 anos. E o máximo que um trabalhador individual paga é o valor do salário mínimo. Pronto. Então, assim, Paulo, só para a gente entender a diferença da CLT para o CNPJ. Uma explicação bem para entendimento para quem está nos assistindo. O empresário, ele hoje está muito na moda, né, de contratar o CNPJ. Então, manda o trabalhador criar um CNPJ, ele contrata, fica trabalhando de casa. A diferença do carteira assinada. Para o empresário, é vantajoso, porque não tem benefício social esse trabalhador. Ele só tem um contrato de prestação de serviço com a remuneração X, valor de contrato. E os benefícios do trabalhador não existem. Esse trabalhador não vai ter, que nós falamos há pouco. Sim. Não vai ter fundo de garantia, não vai ter registro de previdência, ele não contribui para a previdência e ele também não tem férias, porque ele tem a jornada direta. O patrão vai querer que ele... Então, isso é o mínimo que ele tem. Não tem benefício social algum. Ele tem que pagar por fora tudo isso se ele quiser. Na verdade, tudo ele tem que pagar por fora. Plano de saúde. Plano de saúde. Tudo ele tem que pagar por fora. Esse é o principal prejuízo desse trabalhador. E ele se acha que está muito bem dessa forma. Então, é a parte, quando eu faço a crítica, a questão da conscientização política. Sim. Essa é a falta. Para o empresário é muito bom. E tem um projeto que está sendo... Então, foi pedido vistas pelo, então, ministro... Esqueci o nome do ministro. Que pediu vistas. E se for liberado a questão da pejotização de vez, for liberado esse contrato, nós vamos perder terreno ainda mais, as organizações sindicais e a classe trabalhadora organizada vai perder ainda mais chão. Porque quando liberar de vez a questão do contrato da pejotização para atendimento presencial, isso vai ser muito ruim para nós. Sim. Eu vejo que quando um trabalhador sofre um acidente, quem é que atende ele? O SUS, é a saúde pública. E aí, o trabalhador que é carteira assinada, ele é contribuinte da Previdência. Tem direito a seguro. É isso. Não é isso? Quando ele é demitido, tem direito a seguro-desemprego. Sim. Então, veja esse tipo de benefício. Tudo uma conquista do trabalhador através de nossa organização, através do sindicato. E ele não consegue ver isso. Se ele tiver no CNPJ, ele não tem nenhum benefício. E tem mais, uma coisa muito grave que as pessoas não estão discutindo ainda e eu consigo ver. Até estou puxando esse tema quando eu tenho oportunidade. Sim. É a questão do envelhecimento desses trabalhadores. E há um débito muito grande. Quem é que vai limitar essa previdência para dar conta dessa quantidade de trabalhador que não contribui? Porque se nós tivermos a pejotização de milhões de trabalhadores, como o trabalhador por aplicativo, que tem em torno de 20 milhões de trabalhadores, há mais de 20 milhões, o último levantamento que a gente teve as informações, são mais de 20 milhões. E esses 20 milhões de trabalhadores não contribuem para a Previdência Social. Não contribui. E daqui a 20 anos nós vamos ter 20 milhões de trabalhadores para a Previdência Alimentar. Hoje a gente tem... a União já pesa no orçamento da União a Previdência, tem déficit anual, não é verdade? Isso. E é uma realidade, nós temos que falar da realidade. Então, quando a gente receber essa mão de obra, 20 milhões de trabalhadores, e começar a ter custo para a Previdência, como ficará? Ninguém não discute isso. O trabalhador, PJizado, ele não pensa assim.
Então, é uma conscientização que depende do governo também. Tem que chamar atenção para isso. O governo tem que começar a chamar atenção para isso. Vejo que essa é uma tarefa que não é tão fácil, porque nós que somos do movimento sindical vemos a diferença que temos para dialogar com eles e foi vendido pela a direita, pelo empresário, que as organizações sindicais não são importantes mais, que o trabalhador negocia direto. Até quando o trabalhador era demitido, o sindicato tinha que ver se estava tudo correto. Vamos ver se a empresa está lhe pagando direitinho, cara. Aí o trabalhador vai e a trabalhadora vão para o sindicato, faz o seu calcula ali para saber se está tudo certo. Hoje não precisa mais. Eles acham que não precisam, vão direto com prejuízo. Ainda essa conscientização ainda dá prejuízo hoje. Então, eu vejo uma dificuldade tremenda para o futuro das organizações. E olha só, quando a gente estava lá se organizando e na luta para que a Constituição de 88 pudesse dar esse direito de organização sindical para o setor público, que não tinha, e que eu sou do sindicato público, eu sou servidor federal e sou dirigente sindical do meu sindicato, sou diretor jurídico também do SINCEP, Sindicatos Federais. Sim. Fui presidente por 2 mandatos e eu conheço a realidade do setor público, por isso que às vezes eu me manifesto falando do setor público com essa realidade. E o setor federal, a gente não tinha o direito, era só associação, e a sindicalização no setor público, hoje está mais baixa do que o setor privado. E isso não é a questão apenas das mudanças de reformas de legislação. Não se trata apenas da legislação. Se trata de conscientização política. Nós temos um quadro pequeno de trabalhadores que são concursados, mas esse quadro pequeno que chega para o setor público, especialmente o federal, é um quadro reacionário. Tranquilo. As pessoas são zero na política, eles não conseguem. Eles são simplesmente capitalistas em alto grau. Então, o senhor acha que a falta de informação, de conscientização... é o pior problema do movimento sindical e a política do trabalhador. O pior problema. Nós estamos atravessando a pior crise na organização política e na formação política da classe trabalhadora. É a pior que tem, porque o que nós temos de instrumento de comunicação, elas não estão sendo voltadas para essa capacitação. Não. Por mais que se faça, e nós estamos simplesmente atrasados, o movimento sindical, a organização sindical das centrais sindicais, das confederações, das federações, elas estão muito fracos, não chegam ao alcance do trabalhador. Sim. Não está chegando. Então, o que chega primeiro? É a voz do patrão. O poder é muito grande. É o poder do incentivo a você ganhar dinheiro. E essa juventude quer ganhar dinheiro. É isso que ela quer. É a pressa. Eles querem ganhar dinheiro, eles querem ter o carrão. O cara quer andar de Porsche, meu. Ele não quer andar de moto mais. O celular dele é de 12, 13, 14 mil, é caro. É o que ele quer. Essa juventude, a classe trabalhadora desse mercado, esses trabalhadores estão chegando ao mercado agora, que é isso. Tem trabalhador que tem 3 empregos. 3 trabalham. Então, por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro. Não está pensando em outra coisa a não ser ganhar dinheiro. E tem outras. Algo mais que eu vejo que é fundamental, que traz prejuízo. É a questão dessa classe trabalhadora, quando ela chega no mercado. Tudo que tem de conquista, para ela não vale muito mais. Não vale mais. Não vale mais. O que tem mais de trabalhador no setor público, que são concurseiros, você precisa saber. Ele faz 3, 4 concursos, passa lá, não quer, muda para lá, procurando o maior salário. E isso é uma realidade. Isso aí, ele não está preocupado em fazer contrapartida. E eu cobro também algo, na minha linha de pensamento, Sim. Eu vejo algo grave que a gente não está politizando. Porque o governo Lula, quando ele chegou em 2003, fez um investimento fundamental, que foi a questão das aberturas das universidades. Essa juventude que está hoje no mercado de trabalho, quando ela nasceu, a gente estava lá, os pais estavam lutando, porque não tinha escola.
não tinha como pagar, não tinha universidade, o acesso não tinha. E aí, logo chegou a universidade. Essa turma está formada com 25 anos, tudo foi formado das universidades maior, porque foi a expansão... A expansão das universidades. Das universidades, os convênios... federais. E os convênios que foram feitos. As universidades elas foram expandidas. Aqui no Piauí, vamos usar o exemplo do Piauí. Quantos campos nós criamos? Bom Jesus, Picos, Floriano, Parnaíba tem até uma universidade nova. A UESP chegou em muitas cidades importantes, né, quase todas. E isso foi um avanço significativo. E o trabalhador não está preocupado na contrapartida para a sociedade. Isso é um problema grave. É o que eu acho que tem que ter contrapartida. Você vê médico que é formado na Universidade Federal do Piauí, que estudou a vida inteira na escola pública, se formou na escola pública e não quer trabalhar no Bolsa Família. Isso é falta de conscientização política, rapaz. Não quer ir para o Bolsa... Não quer trabalhar no programa Mais Médico, que eu quero dizer isso. No programa, né? O programa Mais Médico, ele não quer trabalhar, ele não quer ir para o interior. Ele quer se formar na Universidade Federal do Piauí e ele quer o quê? Ele quer montar clínica. Forma-se um grupo e monta clínica, uma empresa de clínica para oferecer serviços privados, né? Encarecendo o mercado, porque encarece o mercado quanto mais privatizado tem, né? Isso. Encarece o mercado e tirar dinheiro do trabalhador, porque a saúde privada é muito cara, mas quando você tem problema, você vende sua última vaca, rapaz. Você vende sua galinha, você vende tudo para se tratar. É um empobrecimento, enquanto você foge sem querer contribuir a sua contrapartida como trabalhador que estudou na escola pública durante a vida inteira, é o médico preparado, que a Universidade Federal do Piauí tem qualidade, tem reconhecimento, e é formado aqui, e quando vem o programa Mais Médico, precisa trazer de Cuba, de qualquer país, importando médico, porque nossos médicos não querem aceitar. Na visão do sindicato, por que essa falta de interesse? O capitalismo é bruto. O capitalismo é muito bruto, ele é perverso, ele mexe nas estruturas emocionais da sociedade. Quem não quer ter? O objetivo nosso é ter. Nós que somos trabalhadores, somos políticos sindicais e políticos partidários, nós que fazemos política no dia a dia, nós entendemos isso. Mas a dificuldade que nós temos para fazer isso chegar às pessoas são berrantes. Eles não querem nos ouvir. Não querem. Alguém pode até achar que eu não concordar com a minha ideia, mas nós não estamos conseguindo chegar. Não estamos conseguindo chegar. O capitalismo chega primeiro. Ele está acabando com a nossa juventude. Ele está acabando com esse mercado, com esse trabalhador. Porque está preparando o trabalhador para o capital. Ele só pensa na questão do capitalismo. É a visão do empresário, é a visão que o trabalhador tem. E ele nunca vai passar de um escravo. O trabalhador não vai passar. Ele sabe que não vai passar disso. Ou mesmo que ele não queira saber. Mas que não passa. Porque ele tem que dar lucro para o patrão. E hoje, como a linguagem é colaborador, não é? Sim. Não é mais um trabalhador, não é? É um colaborador. Então, daqui a pouco, o empresário vai querer tratar o meu filho como se fosse o sócio dele, para ele se empolgar e tirar o couro dele durante 14 horas por dia. Excesso de jornada. E o lucro dele aumenta. Você sabe que o lucro é o excedente da mão de obra. Muito bem. E o sindicato ele está buscando de qual forma? Porque o senhor ultrapassou essa era de vários governos, né? Eu digo como trabalhador, não só como sindicalista, né? Mas hoje o sindicato, ele, o que é que ele está buscando para conscientizar não só os trabalhadores, mas os futuros também, que são os estudantes? Quando eu trabalhei 42 anos, quase 42, contribuí para a Previdência por 42 anos. Me aposentei com quase 42 anos de serviço. E eu, toda a vida, tive minha consciência política. Toda a vida eu tive a consciência de classe. Independentemente se eu sou federal, estadual, municipal, mas eu sabia que sou um servidor público. E eu sabia, tive consciência nesse período todo, de que, sendo eu um servidor público, eu estou a serviço da sociedade.
E essa sociedade é que me banca, é quem paga meu salário. Para mim, isso é consciência de classe. Sim. Se você não souber de onde vem seu salário, como quando se trata de um trabalhador do mercado privado, ele não acha que tem que produzir para melhorar a vida do patrão, não é essa a linguagem? Se meu patrão não melhorar, meu salário não vem. Mas eu, como servidor público, não vejo que se eu não melhorar a sociedade, meu salário não poderia deixar de vir também. É um reconhecimento de classe. Porque o servidor público é para prestar serviço, a população para prestar serviço. E o trabalhador de hoje, se ele não tiver essa conscientização de que essa sociedade precisa dele e pensar só nele, enquanto ele não estiver convencido de que ele tem que ser um agente transformador, o trabalhador tem que pensar assim. Eu sou o agente transformador. Eu tenho que mudar essa realidade. Eu tenho que pensar na minha classe. Eu sou operário. Independentemente se eu seja médico, sim, ou que eu seja motorista, não tem nada a ver. Eu sou um trabalhador. E essa conscientização ela não tem que ser voltada para seu próprio umbigo. Não tem que pensar na tua classe. Tu não tem que pensar só em motorista, não tem que pensar só em advogado, ou só em apresentador, ou só em artista. Tem que pensar no conjunto dos trabalhadores. Essa é a parte que o movimento sindical precisa fazer. É o que eu vejo, precisa fazer. Buscar a compreensão do trabalhador, que ele tem que trabalhar para o conjunto da classe trabalhadora. Não buscar só a valorização do médico, do enfermeiro, não só a valorização de categorias específicas, mas a valorização de classe. Tem que compreender de que eu faço a minha parte para essa transformação da sociedade como professor, como médico, como mecânico, como pedreiro, como engenheiro. É isso que tem que fazer. E nós estamos no mesmo barco. Se a gente não trabalhar essa conscientização, nós estamos fadados a ser derrotados o tempo todo, não passará disso. E tem o que é pior, a situação, como eu tenho uma visão de que a política no Brasil ela está caminhando para um patamar mais extremista do que nós temos hoje, é o que eu vejo. Eu não sei qual é a realidade das pessoas que pensam política, mas eu vejo assim. Eu vejo um futuro de um Congresso pior do que nós temos. Eu vejo o futuro. E nós, que somos da esquerda, nós temos que pensar assim também. Nós estamos passando por um momento de limites. Por que eu digo que é o limite? Porque nós estamos passando aí, eu vejo o presidente Lula com 78 anos, sim, e é fim de carreira logo, logo. Por favor. E nós não pensamos no futuro desse país, nós estamos pensando só agora. Ou só em 26, ou só em 30. Nós temos que pensar quando. E aí, essa divergência política que tem entre nós, no campo das ideias... Brasil dividido, né? Sim, no campo das ideias. Sim. Isso está prejudicando. Não é só a classe trabalhadora, não é só o movimento sindical. É o conjunto da transformação da sociedade, porque o movimento sindical é só mais um agente que luta para garantir que essas ideias sejam implementadas. É só mais um agente. Seguras. E o movimento sindical tem que ir além da representação de classe. O movimento sindical tem que ter projeto de sociedade, não é? É verdade. Tem que ter projeto. O movimento sindical não tem que estar voltado apenas para fazer valer o que nós discutimos aqui nesse programa agora. Sim. Não, nós temos que pensar na sociedade, no conjunto da sociedade. Afinal de contas, o movimento sindical criou um partido político, ou não foi? Verdade. Nós criamos um partido político. Nós elegemos um presidente por 3 mandatos. Está no 3º. Elegemos. Nós somos a garantia do fortalecimento do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não fortaleceu o movimento sindical. O movimento sindical fortaleceu o Partido dos Trabalhadores. Isso. Então, você tem que pensar que a origem é nossa. Então, e nós não estamos voltados para essa ideia, estamos silenciados. Olha, eu não me vejo no direito de críticas. Sim. Porque, para mim, a crítica ela tem que estar acompanhada da proposta. Eu tenho que fazer a crítica e ter a proposta. E como eu não tenho a proposta, que é a resposta que eu não tenho, de como fazer essa inovação do movimento sindical, eu não tenho essa resposta, então eu não faço a crítica. Eu quero estar fazendo parte dos criticados também. Para mim, eu não me vejo mais entendido do que ninguém. Mas uma coisa eu posso confirmar, nós não estamos
preparados e nem fazendo o embate como deveria. Como deveria, né? Não, eu vejo Então, que hoje... nós estamos devendo para a organização, estamos devendo para o movimento sindical. Então, assim, para encerrar, vou lhe fazer uma pergunta. Hoje o jovem, ele tem pretensão de se aposentar? Não, eles não pensam nisso. Eles não pensam nisso. É exatamente um dos prejuízos graves, é algo muito grave. Porque eu fiz essa pergunta para os aplicativos na sexta-feira da semana passada. Essa pergunta você está me fazendo. Eu estava na reunião e eu fiz a pergunta, eu digo, como fica... Só que eu fiz dessa forma. Vocês já pensaram como vai ficar a aposentadoria de vocês após 65 anos? Vocês pagaram qual foi a contribuição? Com base no salário mínimo ou com base em quê? Ou não pagaram? O que vocês pensam daí quando vocês não puderem mais carregar essa maca nas costas, em cima dessa bicicleta ou da moto? O que vocês pensam quando vocês sofrem um acidente que não tem uma segurança de um plano, nem um benefício de previdenciário? E estava lá comigo muitas pessoas e o padre João Paulo, que é da Pastoral Carcerária, você conhece o padre João Paulo? Ele concordou comigo e pediu a fala, para falar do tema, porque ele acha que ninguém está trazendo. Diga porque ninguém está trazendo, padre. Nós só estamos discutindo a organização. Nós não temos que discutir para além da organização. O tempo está passando, ele passa depressa. Então, eu acho que essa juventude não pensa em aposentadoria. Ela é o imediatismo, que é o capitalismo selvagem, que ele entra nas entranhas da nossa juventude, seja ele com curso universitário ou não, seja ele um trabalhador em qualquer área, seja ele um engenheiro, um técnico ou um médico. Eu tenho na minha casa meu filho que é arquiteto, eu tenho um que está terminando engenharia, cursando engenharia mecânica, e eu vejo o que eles gostam. Então eu estou falando de uma realidade que eu vivo, que vive na minha casa. Eu sei do que eles gostam. Eles não me perguntam nem o que eu faço no sindicato. Não quer saber que política eu defendo. Porque eles estão flutuando com as benéficos e as maravilhas do capital. Sim. Esse é preocupante. É a sociedade que está crescendo e sem reconhecer suas origens. Eu me preocupo com essa parte, que essa classe trabalhadora, essa massa nova que está chegando, é um quadro que eu falo sempre, e o resultado disso, a despolitização da sociedade é grave. E o projeto de sociedade tem que inserir a juventude, tem que inserir a classe trabalhadora nova que está chegando. Não dá para fazer, nós já estamos amadurecidos, para não dizer envelhecidos, e o projeto que nós estamos defendendo até hoje, ele já está arcaico. Temos que acompanhar a evolução dos tempos. E tem que ter conosco esse trabalhador que chega novo agora. Porque é ele que consegue chegar no outro. Não tem como a gente chegar. Só quem consegue chegar no trabalhador é o trabalhador. É o trabalhador. É o trabalhador. É. E nós não somos mais do quadro. Nós estamos atrasados. Então o movimento sindical está envelhecido. Até nas ideias. Eu sou crítico. E eu estou lá. Até nas ideias nós estamos envelhecidos. Se a gente não se renovar, não mudar, a gente não sai não atravessa essa crise, porque eu acho que nós estamos numa crise de transformação. Sim. E estamos correndo um sério risco, inclusive, de cair... Perder direitos. De perder direitos, exatamente. Nós não vamos avançar, porque a gente quer avançar. Não é só garantir o que temos, porque o que a gente tinha até recentemente, a reforma tirou quase tudo. Isso. O governo passado criou até a carteira Lembra-se amarela, bem, né? Quem está nos ouvindo aqui, nos vendo agora, pode lembrar do que foi que nós discutimos quando nós estávamos na campanha de 2022. Era atacar a reforma trabalhista e não era? E era o quê? Derrotar ela. Fazer uma transformação. Não tem como acontecer. Não tem congresso para isso. A classe trabalhadora não vota no trabalhador. Nós temos quadros importantes, mas temos um congresso sufocado. Sufocado pelo capital. E eu vejo cenários muito difíceis. Não me perguntaram isso, e você não me perguntou. Mas eu quero falar aqui gratuitamente. Eu vejo o cenário para 2026 preocupante. Cenário político. Muito ruim na questão do nosso representante no Congresso Nacional. Eu estou preocupado. Então tem muito mais empresários lá dentro do que o próprio trabalhador defendendo a classe. E até no nosso próprio Estado. Pode fazer uma avaliação. O que vai aparecer de candidaturas que não conhecem a nossa realidade e que está num patamar
Sim. Mais elevado da modernidade, então tem candidaturas nossas que não levam à história, que não pensam no nosso projeto, que não pensam nesse projeto de sociedade que nós defendemos. Eu me preocupo muito Sim. com isso e estamos discutindo isso no movimento sindical. A gente discute isso. Nós temos, inclusive, eu sou coordenador da Escola Nordeste, sou um membro da coordenação da Escola Nordeste de Formação, e nós elaboramos o nosso projeto político, a nossa plataforma política, com base nessa realidade. Nosso projeto político é o projeto de sociedade voltado para a classe trabalhadora do campo e da cidade. Nós construímos em cima de uma realidade, essa realidade que é a energia renovável, Sim. que é uma realidade que ninguém discute hoje, né? Quer dizer, melhor, que mais se discute hoje, claro, quero colocar isso, mais se discute hoje, mas ninguém está pensando nos prejuízos que essa energia está trazendo para nós, como aquelas torres que ficam adoecendo pessoas na sua vizinhança. E os animais. E os animais. Então, o que se discute? Nós, do movimento sindical, estamos discutindo. Essa sociedade quer saber do lucro que está gerando ali. E nós estamos discutindo o movimento sindical, nós temos projeto para isso. Existe o consórcio Nordeste dos governadores, então esse consórcio Nordeste ainda não discutiu a realidade. Ele foi criado no tempo da pandemia. Hoje, inclusive, o presidente é nosso governador, que é o presidente do consórcio. Isso. E nós temos o nosso Fórum Nordeste das CUT do Nordeste. São 9 CUTs que discutem isso. Então, nós temos uma parceria com o consórcio de discussão, de debate. O último que nós tivemos foi com o secretário executivo Gabas, em Salvador, no mês passado. E nós temos aprofundada discussão nessa questão das energias renováveis. Energia solar, energia eólica. E algo fundamental que está trazendo, apresentando o Nordeste como um dos maiores produtores de energia. O Piauí está num patamar muito bom, elevado, mas não discute a saúde da população e a saúde do trabalhador. Que projeto é esse que não pensa em povo? Esse é o projeto que a gente tem que pensar. Sim. E a gente tem que pensar enquanto há tempo ainda de buscar essa reversão. Vamos ver até quando. Então, eu faço parte dessa escola que discute isso. Nós temos uma escola de formação que é sediada em Recife, que faz formação no Nordeste em todo. E não é à toa que o Nordeste é a região mais desenvolvida politicamente nesse país. Não é à toa. Eu me sinto muito orgulho do movimento sindical ser parte disso. E nós livrar o país de um golpe, de uma eleição conturbada que nós vencemos na luta, mas o Nordeste tirou esse país do atoleiro. Nós evitamos que o Brasil afundasse. Então, isso sabe o que é? A formação política. Faça a crítica da formação, porque ainda é pouco para o país. Mas nós estamos evoluindo nesse Nordeste, estamos num patamar elevadíssimo. Temos que reconhecer isso. E como eu sou da Escola Nordeste, coordenador da escola, valorizo ela aqui, a Escola Nordeste da CUT, que faz formação de base para o trabalhador. É pouco, mas precisa ser reconhecida. Precisa ser valorizada. E o trabalhador jovem que tem que ser alcançado. Com certeza. E só outro jovem chega no outro jovem. Isso. E o jovem perdeu o interesse pela política, né? Tá difícil. Tá difícil. Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação. É assunto para um outro programa. Então, fica o convite aí, tá? Para você. Você vai sempre bem-vindo aqui. Eu agradeço o espaço. Eu agradeço aqui em nome da CUT. Eu tenho a honra de ter sido presidente por 3 mandatos na CUT. Hoje nós temos nosso presidente, Odali, está fazendo um trabalho excelente. Odali Medeiros, né? Odali Medeiros, que é presidente do Sindicato dos Bancários. Sim. Estamos enfrentando eleições. O movimento sindical precisa ser renovado, reconhecemos isso. E é espaço como esse que a gente tem que contribuir. Dizer da importância que é o nosso projeto político para a classe trabalhadora, projeto de sociedade. O sindicato tem que chegar num lugar aonde ainda não chegou, que é chegar naquele trabalhador que não tem representação. Sim. Esse trabalhador que não tem representação, o movimento sindical precisa chegar urgente, antes que os empresários cooptem e o capital tire essa fatia de trabalhador do nosso. É verdade. O empresário chega primeiro. Obrigado, muito obrigado, tá bom? Então você se liga aí, ó. Vai lá no sininho, tá bom? E muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.